Galera, hoje nós vamos falar sobre esse jogo aqui, o Reef. Galera, o Reef foi trazido pela Galápagos Jogos, é do designer Emerson Matsushi. E é um jogo de 2 a 4 jogadores, acima de 8 anos, e a partida dele dura aí, em média 30 minutos. Vamos falar rapidinho sobre as regras, vou passar umas regras gerais aqui pra vocês, e aí depois eu falo sobre as minhas considerações. Então, gente, vamos abrir a caixa do Reef. A caixa dele é uma caixa quase padrão, que eu diria assim, o tamanho da caixa, tá? Aqui está o manual. O insert, gente, dele, eu considero um insert bem bonitinho. É aqueles insert bem funcionais, tá? Eu mantive os corais no saquinho, para ficar até mais organizado. Então, temos 4 tipos, né? Tipos de formatos e cores de corais. Os verdes, o roxo. Aqui nós temos, então, os tabuleiros individuais, que são os recifes. Como o jogo é de 2 a 4 jogadores, são 4 tabuleirinhos. Aqui tem os amarelinhos. E aqui, então, vocês podem ver que fica as moedinhas. Fica bem organizadinho, tá? E aqui fica o baralho, as cartas. Bem tranquilo, achei o insert bem bonitinho e bem funcional também. Galera, a quantidade de corais vai variar de acordo com a quantidade de jogadores, tá? E está bem explicadinho aqui no manual, então não tem problema nenhum. No começo do jogo, cada jogador, então, vai receber o tabuleiro, 3 pontos, cada jogador começa com 3 pontos, e 2 cartas que ele não vai mostrar pra ninguém. E também com um coral de cada cor. No início do jogo, cada jogador vai escolher uma cor, um coral, pra colocar num desses 4 espaços aqui centrais. Então, vamos supor que eu escolhi o amarelo. Na sua vez, você tem 2 ações possíveis. Você jamais vai poder fazer as duas. Ou faz uma, ou faz a outra. A primeira ação é comprar cartas. Você pode comprar qualquer uma das cartas que estão abertas sem pagar nada por isso. Ou você pode comprar a primeira carta do monte pagando 1 ponto. Esse 1 ponto você vai colocar na carta de menor valor. Repare que cada carta vem com 2 peças de corais e com um padrão que você deve tentar formar no seu recife para ganhar pontos. E esse aqui é o ponto que você ganharia se conseguir formar esse padrão. Então, na sua vez, você pode comprar cartas. Ou você pode jogar uma carta da sua mão e tentar realizar o padrão que está embaixo. Vamos supor que na minha vez eu quero jogar essa carta. Eu vou descartar ela do lado do meu tabuleiro. Eu pego os 2 corais que estão na carta e imediatamente eu coloco no meu recife. Repare que eu não consegui formar esse padrão aqui. Então essa carta, eu não vou pontuar ela, eu apenas usei ela para jogar os 2 corais vermelhos. Vamos supor que na hora de jogar essa carta, eu já tenho esse padrão aqui. Podem ver que ele está ao contrário, mas não tem problema, tá? Você pode, o padrão ele pode ser em qualquer linha, não necessariamente assim. O meu tá assim. Então eu joguei essa carta, comprei os 2 corais vermelhos, vou colocar eles aonde eu quiser. E eu consegui então formar esse padrão. Eu ganho então 4 pontinhos. Pego os 4 pontinhos e coloco aqui no meu espaço de jogador. Repare que cada carta tem um padrão. Esse aqui é o padrão simples, né? Ter os 3 vermelhos. Pode ser assim ou pode ser assim, tá? Pode ser qualquer lado. Esse aqui é o básico, né? Vamos supor que eu jogasse esse aqui agora. Eu compraria os 2 corais roxos. Colocaria no meu tabuleiro aonde eu quisesse. E eu pontuaria 3 vezes, porque eu tenho 3 amarelinhos. Então, eu pontuaria 3 pontos aqui. Os pontos são acumulativos. E você pode empilhar os seus corais até 4. O jogo é basicamente pensando no número 4. Você pode ter no máximo 4 cartas na sua mão e pode empilhar 4 corais no seu recife. Aqui, então, eu tenho uma pilha de 4, é o máximo que eu não posso mais mexer nele, tá? Não posso tirar. Você nunca vai poder tirar, só vai colocar. Na hora de contar os pontos, gente, vai sempre valer o que você olha por cima. Por exemplo, essa carta aqui eu pontuaria 3 pontos se eu tivesse um roxo e um verde um do lado do outro. Olhando de cima, eu tenho um roxo e um verde, tá? Eles estão assim.
Não importa o que está embaixo, só importa a visão que você tem de cima. Então aqui eu pontuaria 3 pontos. E o jogo segue, gente. Ou você compra a carta, ou você joga as cartas que você tem na mão. O jogo acaba quando, gente? Assim que pelo menos uma cor das peças de corais acabar. A partida termina e os jogadores finalizam a rodada em progresso. Cada jogador que ainda tiver cartas na sua mão deverá pontuar as sequências dessas cartas, sem pegar nenhum coral. Entretanto, para cada carta que o jogador tiver, ele só poderá pontuar uma sequência completa. Então, se o jogo tivesse acabado, eu só poderia pontuar uma dessa, tá? Eu não pontuaria as 3. E aí, no final do jogo, conta-se os pontos. Quem tiver mais ponto, ganha. Algumas cartas, como eu falei, são básicas. Por exemplo, essa aqui é você ter o roxo e o verde um do lado do outro. Esse aqui também. Esse aqui você só vai pontuar se você tiver uma vermelha e uma verde na diagonal que esteja no segundo andar ou mais para cima, tá? Aqui, então, eu pontuaria 5 pontos, porque eu tenho uma vermelha no terceiro andar, é 2 ou mais, e uma verde no quarto andar, que também é 2 ou mais. Então, aqui eu pontuaria 5 pontos, porque eu consigo fazer esse padrão. Aqui é o básico, gente, é um roxo no segundo andar, ele tem que estar exatamente no segundo andar, não pode ser mais que o segundo ou menos, tem que ser exatamente no segundo. Tem vários padrões, gente, as cartas, assim, ó, consegue fazer você pensar muitas jogadas em como conseguir mais pontos. Esse aqui, por exemplo, é a carta mais diferente. Eu só vou pontuar se eu tiver um vermelho do lado do amarelo mais alto. Por exemplo, esse aqui eu pontuo. Por quê? O vermelho está do lado do amarelo mais alto, que está com 4 andares. Esse aqui não, porque o amarelo não é o mais alto do meu Recife, né? Aqui só tem 2. Então, esse aqui eu não pontuo somente esse. E sobre a pontuação, gente, eu nunca posso pontuar aqui, por exemplo, para essa carta, eu não posso usar uma linha de coral mais que uma vez, tá? Então, por exemplo, nessa aqui eu pontuaria essas 4 aqui. Vamos supor, essas 4 primeiras. Mas eu não pontuaria essas outras 4. Por quê? Porque essa linha eu já usei para pontuar nesse aqui. E eu não posso usar a linha novamente para pontuar novamente, tá? Então aqui eu não pontuaria 2 vezes. Aqui eu pontuaria só uma. E é isso, gente. O jogo é basicamente isso. Você ou compra a carta ou joga uma carta da sua mão usando os corais que estão na carta e tentando fazer os padrões que estão embaixo. Simples, né? Bem tranquilo. Galera, essas então foram as regras do Riff. Vocês podem ver que ele é um jogo bem básico, bem fácil de explicar, de você entender logo no início. O manual dele tá bem explicadinho, bem colorido, então é bem fácil você entender ali lendo ele, bem tranquilo. Eu considero o Riff um jogo de entrada, por vários motivos. As mecânicas dele são usadas em outros jogos um pouco mais complexos, então ele é um ótimo jogo para você apresentar pessoas novas para o hobby, para ela já começar a pegar então essas manhas das mecânicas. Por exemplo, cartas abertas que estão na mesa, cartas que você pode pagar a mais para você ter ela, como a primeira carta que está no baralho de deck de compra, colocação de peças e seguir padrões. Então lembra aí um pouco outros jogos mais complexos. Então isso aí sem dúvida nenhuma vai ajudar as pessoas a entenderem melhor os jogos de tabuleiro. Ótimo jogo de entrada. O tempo dele, eu e a Luísa jogamos ele em menos de 30 minutos, acho que tem uns 15, 20 minutos. Em 2 pessoas ele roda super bem, porém eu acredito que de 3 a 4 pessoas ele fique mais disputado. Porque vai ser mais gente para comprar as cartas abertas, mais gente para tentar comprar a carta que está no monte. Então, de 2 pessoas ele não fica tão disputado como de 3 a 4 pessoas. Sem dúvida nenhuma, de 4 pessoas ele vai durar 30 minutos sim, mas acho que não passa muito disso não. O design do jogo está belíssimo, as peças são muito bonitinhas, os corais são muito bonitinhos. E na mesa ali, no tabuleirinho individual, fica bem fofinho também. Você acaba tendo que pensar muito longe na sua jogada. Alguma carta que você compra e você não vai usar ela para pontuar, vai usar ela só para comprar os corais para pontuar uma outra carta. Então você tem que pensar um pouco nisso, em tentar completar as cartas que valem mais pontos do que as cartas que valem menos pontos. Usar as cartas que valem menos pontos somente para usar os corais. Eu acredito que vale a pena ter na coleção exatamente para ser um jogo de início. Um jogo ali para você apresentar novos amigos, um jogo para você começar a noite de jogatina com ele, exatamente por ser leve, muito bonito e fácil de você explicar e as pessoas vão entender rapidamente. Essa cópia aqui é do Condado, tá? Agradecer ao Condado Jogos por ter me disponibilizado ele para fazer o conteúdo. Obrigadão, galera!
Lembrando que ele está para alugar lá no Condado Jogos. Então, Lages e região, quer conhecer Riff, quer jogar Riff, corre lá no Condado. É isso aí, galerinha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo, comenta, ajuda a Lareia a crescer, beleza? Um beijo, até mais!